E eu quero conversar com vocês então sobre este tema. E eu quero iniciar com uma pergunta muito importante. É uma pergunta que foi levantada há 2000 anos atrás por um famoso governador. Ele fez a pergunta para a ocasião e de acordo com as circunstâncias daquele momento. Entretanto, não sabia que estava fazendo a pergunta mais solene de toda a sua vida. Esta também é a pergunta mais solene que você terá de enfrentar, meu amigo. Enquanto você viver neste mundo, enquanto você tiver fôlego de vida, esta pergunta você terá de enfrentar em todos os dias da sua vida. E sabe qual é a pergunta? É aqui, Mateus capítulo 27, versículo 22. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Que fazer então de Jesus chamado Cristo? Aqui temos a mais solene pergunta feita por Pilatos, governador romano. Pilatos tinha que fazer a decisão final quanto ao destino do Filho de Deus, o Jesus Cristo, o Senhor Jesus. E ele não sabia o que fazer. Jesus tinha sido julgado pelo tribunal judaico que o condenara por blasfêmia. Tinha sido levado perante Anás e Caifás, Herodes, e agora conduzido apressadamente a Pilatos. Na madrugada daquela sexta-feira do ano 31 de nossa era cristã. E como Pilatos não sabia o que fazer, consultou a multidão. O que multidão faz? Fazendo então a mais solene pergunta: que farei de Jesus o chamado Cristo? Ao pronunciar tais palavras, que se constituem na pergunta mais importante que já pode ser formulada, Pilatos fez uma interrogação universal que todo indivíduo terá de enfrentar. É uma pergunta, gente, pessoal. É uma pergunta de cada indivíduo. É uma pergunta inescapável. Ninguém pode ser neutro. Todos terão de enfrentá-la. Todos terão de responder a esta pergunta, a solene pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Você que está me ouvindo agora aí na sua casa, você que está me ouvindo nesse veículo aí, nesse carro, você que está me ouvindo aí nessa fábrica, nessa indústria, neste hospital, você que está me ouvindo aí nesse presídio, você que está me ouvindo aí no escritório, o que você vai fazer de Jesus, o chamado Cristo? Esta pergunta continua, querido, querida. Esta pergunta continua sendo feita. Ei, empresário, ei, religioso, ei, cético, ateu, esta pergunta está aí, inquietando você. Por mais que você tenta se esquivar, mas ela está aí, no seu inconsciente, no seu subconsciente. É uma pergunta universal. O que fazer de Jesus, o chamado Cristo? Como Pilatos respondeu à sua própria pergunta? Pilatos cometeu 3 injustiças. A primeira, Pilatos libertou a um criminoso. Entre libertar um justo e um criminoso, ele escolheu libertar a um criminoso. Barrabás era o preferido da multidão. E Pilatos achou melhor seguir a multidão. O escolhido não foi o Salvador, foi um dos mais temidos criminosos. Estão vendo como a multidão é? Vocês estão vendo como as pessoas são? É o que a Bíblia diz aqui em João: os homens amaram mais as trevas
As pessoas amam mais o erro, o pecado. Não é assim? Quando você vê uma mulher íntegra, irrepreensível, quando você vê um homem honesto, quando você vê uma pessoa de caráter, ninguém valoriza. É esta sociedade capitalista, pós-moderna, materialista, onde as pessoas têm esquecido os princípios morais, onde as pessoas valorizam mais o que é erro, o pecado. Não é assim? Não é assim? Sempre foi assim. A multidão não pensa, a multidão é levada, a multidão toma decisões precipitadas. Aí, ainda há políticos que, tentando ganhar o voto da multidão, chega ao ponto de subir no palanque e dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Hein? Da multidão? Será que a voz, o que a multidão fala, o que a multidão declara, o que a multidão escolhe, o que a multidão decide é Deus? Claro que não. O que fazer de Jesus, o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Pilatos libertou um criminoso. Não é assim que nós estamos vendo no nosso país, gente? E se você não tiver cuidado, você acaba entrando em parafuso, você acaba ficando maluco, você acaba também esquecendo os princípios morais, você acaba esquecendo quando você vê os políticos, não é assim? Quem recebe honra aí? Quem recebe as honrarias? Hein? Não é o corrupto? Não é que é ovacionado, que é aplaudido? Não é assim? Enquanto nós vimos, irmãos, o honesto, o íntegro, o irrepreensível, aquele pai de família, não é assim? Quem é preso hoje? Quem é preso hoje é o pobre, é o miserável. Mas quem tem dinheiro, quem tem influência, quem tem poder, e inclusive já há um ditado, uma mania miserável nosso, como povo brasileiro, mania nossa. Fulano de tal roubou, mas fez alguma coisa. Olha para onde nós estamos indo. Mas veja o que aconteceu aqui. Pilatos libertou um criminoso. Ora, entre libertar um justo e um criminoso, ele escolheu libertar um criminoso. Olha a segunda injustiça. Pilatos mandou açoitar a Jesus. Ele primeiro reconheceu a inculpabilidade de Jesus. Ele não achou culpa em Jesus. O versículo 23 fala assim, olha para você ver. Que mal ele fez? Que mal fez ele? Olha o que Pilatos diz. Eu não acho nele crime algum. Mas ele queria o quê? Ele tinha um problema com Herodes. Eles queriam, na verdade, fazer o acordo ali, ó. Há quanto tempo que eles eram, na verdade, brigados? A seguir mandou açoitar a Jesus Cristo. Como pode fazer isso? Se Jesus não é culpado, como pode Pilatos mandar açoitá-lo? Os judeus perceberam sua vacilação e insistiram. Crucifica este, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Solta-nos, Barrabás. Não é assim hoje? Pilatos mandou açoitar Jesus. Terceira injustiça que Pilatos cometeu, Pilatos entregou a Jesus. Ao entregar Jesus aos líderes judaicos, Pilatos o condenou à morte, e morte de cruz, a pior morte, a morte mais horrenda e vergonhosa. Pilatos nunca teve paz de espírito, não podia mais esquecer o que tinha feito de Jesus Cristo. Isso afetou toda a sua vida e ele não podia mais mudar o que tinha feito. Bem que
O texto aqui fala que a mulher dele o advertira. No ano 39, 8 anos após a crucificação de Jesus, Pilatos, não podendo mais suportar o remorso que carcomia, que devorava a sua alma, a sua consciência culpada, ele pôs fim à sua miserável existência. É assim. E você que me ouve neste momento, você foi testemunha mentirosa para poder acusar aquele inocente, aquela inocente. Isso aconteceu aqui, gente. Entendeu, meu irmão? Você que me ouve, que tem sido injustiçada, injustiçado. Isso aconteceu com o nosso mestre. Isso aconteceu com o nosso Senhor. Isso aconteceu com aquele que morreu por mim e por você. Isso aconteceu com aquele que se entregou por nós. Ele nasceu sem pecado. Ele nasceu da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele cresceu incólume, sem mancha, sem pecado. E foi numa cruz. Foi condenado sem culpa. Ele foi injustiçado. Ei, a Bíblia fala para que você não seja testemunha mentirosa. Olha as falcatruas. Não faça isso. E você que está me ouvindo está aí com as suas culpas. Você tem os seus pesadelos porque você condenou injustamente aquela pessoa. Ei, você que é advogado e que você acaba mentindo, torcendo, arrumando testemunhas falsas, mentirosas, para ganhar uma causa, para ganhar o seu dinheiro. Mas a Bíblia fala, ai daquele que traz para sua casa ou que leva para sua casa dinheiro mal adquirido, adquire bens, constrói palácios injustamente com dinheiro iníquo, com dinheiro de mentiras, de roubo, para poder dizer eu tenho paz, segurança, mas não tem. Então cuidado, meu querido. A Bíblia fala, o seu dizer tem de ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Vocês estão vendo nosso país? Os nossos deputados. Olha o Cunha lá, que é uma vergonha para nós evangélicos. Um deputado, Eduardo Cunha, conta no interior, desviou dinheiro, mentindo. E Deus levantou um homem dele, um profeta dele, para ir lá naquela câmara e falar, e dar para ele uma palavra de juízo, porque Deus vai tratar dele. Nosso país é assim, as nossas leis são assim. Só sobra a corda, só despedaça, só quebra pro lado de quem? Do mais fraco, do miserável, do desgraçado. Olha o que aconteceu com Jesus aqui. Ele foi entregue, condenado à morte. Outros homens, como outros homens, responderam à pergunta. Então estamos falando o que fazer de Jesus o chamado Cristo. Que farei então de Jesus o chamado Cristo? Como Pilatos respondeu à sua própria pergunta? Ele respondeu cometendo 3 injustiças. Pilatos libertou um criminoso, Pilatos mandou açoitar a Jesus, Pilatos entregou a Jesus. Agora, como outros homens responderam a esta pergunta? Judas também não sabia o que fazer de Jesus Cristo. Judas era um homem de talentos especiais, admirado por muitas pessoas, inclusive pelos outros discípulos. Ele viveu com o mestre dos mestres, por 3 anos. Ele pôde acompanhar o Salvador em seus poderosos milagres e em suas obras de amor. Ficou convencido de que ele era realmente o Messias enviado de Deus. Aprendeu muitas lições preciosas proferidas por Jesus. Mas Judas amava ao dinheiro
mais do que a Cristo e suas lições. Ele era avarento e ladrão e não quis se arrepender. Não quis fazer de Jesus o seu Salvador. Então, no final dos 3 anos, Judas Iscariotes decidiu o que fazer de Jesus. Sabe o que ele fez? Ele chamou os líderes judeus e propôs entregá-lo. Então, traiu a Cristo por 30 míseras moedas de prata. Mas esse dinheiro que tanto desejara não lhe serviu de nada. Após a traição, tocado de remorso, Judas foi procurar os sacerdotes para devolver as moedas. E ele disse: pequei traindo sangue inocente. Olha o que ele disse: pequei traindo sangue inocente. E eles responderam para Judas, aqueles sacerdotes: que nos importa? Isso é contigo, o problema foi seu avarento, seu ganancioso, seu mesquinho, traidor. O texto diz em Mateus aqui, 27, 3-5, então Judas jogou as 30 moedas para dentro do santuário e foi procurar uma árvore para enforcar-se nela. Judas não sabia o que fazer de Jesus. Você também, quem sabe você é como Judas, não sabe o que fazer de Jesus. Você está priorizando o tráfico, está priorizando o dinheiro, você está priorizando viver esta vida aí no roubo, você está priorizando mamon na tua vida. Foi o que Judas fez. Quantas pessoas que estão conosco dentro das nossas comunidades estão dentro do arraial do povo de Deus, mas como Judas, traindo Jesus, negando Jesus. Tem muitos pastores como Judas, está interessada no dinheiro. Pastores, apóstolos que estão aproveitando a igreja, a religião. São os comerciantes, como Judas foi um comerciante, um negociador. Isso é terrível, gente. E quantos que estão aí com sentimento de remorso, não é de arrependimento, remorso. Quantos que estão suicidando por causa disso? Você sabe o que Saulo fez com Jesus? Ele perseguia Jesus na pessoa dos seus seguidores. Quando ele ia pela estrada de Damasco, a fim de aprisionar ainda outros crentes, os do caminho daquela cidade, ele se encontrou com Jesus, que ele apareceu numa radiante luz e ouviu estas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Tu tens perseguido o meu povo. Estes aí, esse povo que vocês dizem, os do caminho, ninguém pode tocar nele, Saulo. Ninguém pode tocar. E você tem tocado. E ele teve o encontro com Cristo da cruz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Neste momento, compreendeu que estava fazendo tudo errado e se defrontou com a grande questão: que farei agora de Jesus? Pois até aqui eu vinha perseguindo a esse Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos como Filho de Deus. O que farei agora dele? Mas veja, ele não consultou aos seus companheiros de viagens, ou de viagem. Ele consultou ao próprio Jesus. E ele disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? Olha para você ver interessante. O que farei agora de Jesus chamado Cristo? E Saulo, o grande perseguidor, o mau, o que perseguia os do caminho, ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça?
Olha o que diz aqui em Atos. Então, o Senhor Jesus Cristo o dirigiu para os cristãos perseguidos, a fim de eles o batizassem, que os batizassem. E Saulo, perseguidor, se tornou um Paulo perseguido, um cristão autêntico, fazendo de Jesus o seu salvador pessoal e levando outros milhares à salvação. O Saulo, o grande perseguidor, passou agora a ser Paulo, o perseguido por amor ao Evangelho. Um homem que Deus usou como labareda de fogo, como tocha nas mãos do Senhor para evangelizar toda a Ásia naquela época. Mas ele teve um encontro com Jesus. O que farei de Jesus, o chamado Cristo? Ei, meu irmão, você que está aí na loja, querida, você que me ouve neste momento, você que está aí no escritório, você que está aí na fábrica, ei, você que está aí nesse presídio, o que você vai fazer do Filho de Deus que veio a este mundo, morreu numa cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas tristezas, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nós fomos sarados, porque ele carregou sobre si. O que você vai fazer? Eu não estou perguntando se você vai ser presbiteriano, Benção. Igreja presbiteriana não salva ninguém. Eu não estou te propondo para você fazer parte de uma igreja evangélica, igreja batista, assembleia, nazareno. Eu estou te perguntando o que você vai fazer do Cristo, da cruz, porque a pergunta continua sendo feita aí no seu subconsciente, te inquietando, te perturbando. O que você vai fazer do Jesus de Nazaré, do Jesus da Galileia, do Jesus, Filho de Deus? E esse seu Pai, Deus, amou a mim, amou você de tal maneira que deu, que se entregou por nós na cruz. Ei, bênção, você que está preso aí, ei, você está querendo sair da prisão? Pior prisão do que esta aí é a prisão espiritual. Entregue-se a Jesus. Tem muitos que estão presos numa cadeia, mas estão soltos, são alegres, felizes, porque tiveram experiência com Jesus. Tem muitos aí que se acham soltos, tem dinheiro, tem poder, tem fama, tem influência, mas são pessoas presas em prisões espirituais. O que fazer de Jesus, o chamado Cristo? Nicodemos aceitou a Jesus como seu Salvador. Ele teve um encontro com o amado Mestre, ouviu atentamente as suas palavras e compreendeu o plano de salvação. Então passou a defender a Jesus até diante do tribunal judaico, o Sinédrio, quando todos os outros estavam firmados contra o Mestre. Nicodemos, fariseu, ficou sozinho para pleitear em seu favor, correndo o risco de perder a sua elevada posição, ser expulso do tribunal e da própria sinagoga. Após a morte de Cristo, o rico Nicodemos entregou a todos seus bens para a preparação do Evangelho. Coisa maravilhosa. Será que você tem se entregado? Olha o que Nicodemos fez. Ele não preocupou com a sua posição. Tem gente hoje que tem negado a Jesus, porque tem vergonha de dizer que é de Jesus, tem vergonha de dizer que segue Jesus. O mestre da sensibilidade, o mestre do perdão, o mestre do amor, a pessoa mais extraordinária que já pisou no chão deste planeta. Não se envergonhe dele. Você tem ouvido aqui programas nesta rádio, você tem ouvido aqui, olha, no YouTube. Você é como Agripa, que foi impactado quando Paulo falava de Jesus.
Pilatos ficou indeciso e você está assim. Você tem vergonha de aceitar a Jesus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz aqui em Mateus: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Você tem se tocado pela palavra de Deus, inquietado pelo Espírito Santo de Deus. E neste momento, o Senhor está me usando para dizer: venha. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, coma do pão da vida. Se hoje está você ouvindo a voz do Senhor, não endureça o coração. Se entregue. O que farei de Jesus, o chamado Cristo? Nicodemos o aceitou, recebeu a salvação pela graça. Pedro negou a Jesus vergonhosamente, mas foi diferente de Judas. Após tanto tempo em que tinha estado com Jesus, não se conhecia nem mesmo a si próprio. Jurou fidelidade à morte e foi advertido por Jesus que ele o negaria naquela mesma noite. Ele respondeu que jamais faria aquilo, mesmo se os outros fizessem. Pedro fez grandes promessas ao Senhor. Era um homem sanguíneo, temperamental. Toda pergunta que Jesus fazia, levantava a mão e respondia: Senhor, não vai te acontecer nada. Arreda de mim, Satanás. Tu só cogita das coisas deste mundo. Senhor, jamais te negarei, jamais te deixarei. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele negou o Senhor. Com medo de uma simples criada, negou que conhecesse a Jesus. Sim, o mesmo Pedro que jurou que estava disposto a morrer por amor a Jesus Cristo, negou o Senhor. Mas felizmente, ele se arrependeu de forma sincera. Houve a metanoia. Não foi remorso como Judas. Pedro tornou-se um dos grandes apóstolos do Mestre. E no final do seu ministério, deu a vida por amor a Cristo, sendo crucificado de cabeça para baixo, deixando-nos um exemplo digno de desprendimento, renúncia e abnegação. Talvez você tenha feito como Pedro. Você está desviado, você tem negado ao Senhor. Pedro arrependeu e voltou. E o Senhor está me usando para dizer o que você vai continuar fazendo de mim. O que fazer de Jesus, o chamado Cristo? Vai continuar distante? Vai continuar negando? Vai continuar aí na indústria, na empresa, dando mau testemunho? Vai continuar levando a secretária para motel? Vai continuando com esse namoro aí, sem compromisso, na fornicação? Você está crucificando novamente Cristo. Você está negando ao Senhor. Vai continuar aí nessa vida enrolada? Você diz que é povo de Deus, você diz que é um discípulo de Jesus, você diz que você é um crente. Ei, arrependa, mude, volte, se curve. Pedro desistiu de tudo, desistiu dos amigos, desistiu da vida, voltou para a pescaria. E lá no mar, Jesus apareceu, ele ficou com vergonha, se jogou no mar, mas Jesus o chama e diz: Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu gosto de ti. Pedro, tu gosta de mim? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu pisei na mola. Jesus não olhou com um olhar de acusação, não apontou o dedo e riste. Jesus só falou assim: Pedro, se tu me amas, apacenta o meu rebanho. O Senhor está me usando neste momento para dizer para você: tu me amas? Então abandone essa vida de bebedeiras, abandone esta vida de adultério, abandone esta vida, porque você continua me negando, me crucificando. Volte, arrependa, porque há perdão, há graça, o meu sangue te purifica de todo pecado.
A cruz de Cristo, meu irmão, você que caiu, você que errou, a cruz de Cristo continua pingando sangue, pingando sangue, pingando sangue. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Tem muita gente que vai no altar da igreja com remorso, derrama as lágrimas, mas no dia seguinte continua. A Bíblia diz aqui em Provérbios: quem encobre as suas transgressões, aquele que encobre as suas transgressões, jamais, jamais, eu vou repetir, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará do Senhor favor, misericórdia. O que fazer de Jesus o chamado Cristo? O que fazer de Jesus o chamado Cristo? Ei, entregue-se a Ele, se arrependa. Quando aquela mulher adulta, que foi apanhada em adultério, foi levada perante Jesus, mas cadê aquele homem que adulterou com ela? Tinha de ser apedrejado também aquele enfusado. Mas veja que Jesus fala com ela: mulher, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Não é você se achegar a Jesus, não é você chegar diante do Senhor e continuar no pecado, nas enrolas, nas falcatruas. Não peques mais, não peques mais. Aqueles que se entregaram a Jesus, as coisas velhas se passaram. A multidão também aqui rejeitou a Cristo. Instigados pelos sacerdotes e fariseus, clamavam: crucifica-o, crucifica-o. E diziam mais: o seu sangue caia sobre nós. Olha para vocês verem: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Onde estavam os leprosos que foram purificados, gente? Onde estavam os paralíticos, os coxos que se ergueram com saúde? Onde estavam os cegos que recuperaram a vista pelo poder de Cristo? Onde estavam todos os enfermos e endemoniados? Muitos deles ali estavam, avolumando o grito: crucificam. É assim, crucificam, é assim. As pessoas, nós temos a tendência desgraçada, uma tendência pecaminosa de sermos ingratos, de sermos infiéis, e nós somos maus, desobedientes, infiéis. E quantas vezes estamos dizendo, até mesmo dentro do arraial nosso, na nossa comunidade, quantas vezes estamos gritando: crucifica, crucifica-o. Quando você fala mal do seu pastor, quando você fala mal de um crente, quando você fica zombando da igreja, quando você gasta um tempo grande para poder ficar criticando o Senhor ou aqueles que servem ao Senhor, você está crucificando, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Não é assim que a multidão faz? Não é assim? Ingrata! O que faremos nós de Jesus, chamado Cristo? Ei, você que me ouve, você que tem dinheiro, você que é político, nosso prefeito, o que ele vai fazer de Jesus, chamado Cristo? Ei, você que é promotor, você que é juiz, ei, o que fazer de Jesus, chamado Cristo? Pilatos não sabia o que fazer de Jesus e consultou ao povo, que o pressionava, exigindo a crucificação do Filho de Deus. Você consulta a outras pessoas sobre suas decisões espirituais? Você deixa que os seus parentes, amigos e vizinhos, colega de trabalho, o seu patrão, a sua esposa, seus pais que são idólatras, supersticiosos, você deixa que o padre, que o seu guru, que o seu líder, você permite que eles decidam o que você fará de Jesus? Esta é uma questão muito importante para você deixar que os outros decidam por você. A salvação é individual, é pessoal. Tem um tanto de pessoas que
creem em Cristo, sabem que a Bíblia é a verdade, mas tem vergonha do patrão, tem vergonha da mãe, tem vergonha de falar que é de Jesus. Este é um assunto de vida ou morte. Sua salvação ou perdição eterna dependem da decisão sobre o que você vai fazer de Jesus Cristo. Pilatos não aproveitou a sua última oportunidade. Ele não sabia que se ele não aceitasse a Cristo naquele momento, ele se perderia para sempre. Pode ser que alguns que me ouvem estejam passando pela sua última oportunidade. Ninguém pode saber o que acontecerá amanhã. Você pode estar nesse carro, você marcou a sua viagem para o mês que vem, você marcou para janeiro viajar, comprou um pacote numa agência de turismo, mas será que você vai? Nem eu nem você sabemos o nosso amanhã. Cada um de nós faz parte de uma grande fila, a fila da morte. Como é que fica a tua vida? Pilatos não aproveitou a sua última oportunidade. Pilatos não fez de Jesus o seu Salvador e viveu mais alguns anos cheio de remorsos. Então, não podendo mais suportar aquela existência miserável, suicidou-se para a sua perdição eterna, porque não fez a escolha certa. Ele desprezou a última chance de toda a sua vida. Ele menosprezou a maior oportunidade de sua infrutífera existência. Diz a história que Pilatos ficou com um problema psíquico. Ele ficou lavando as mãos, feito um doido. Quem sabe você está assim, só lavando as mãos, repetindo a mesma coisa, porque você rejeitou a maior oportunidade, mas ainda há oportunidade porque você está vivo. Um milagre pode acontecer na tua vida. O que faremos de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer dele? Decida-se por você mesmo. O que você vai fazer de Jesus, hein? Sugiro que você o torne o seu Salvador pessoal. Jesus é o único e suficiente Salvador, porque não existe outro. Ninguém mais poderá salvá-lo. Os santos não podem salvá-lo. Os profetas não podem salvá-lo. O Papa Francisco não pode. Os ministros não podem salvá-lo. A Igreja Católica não pode. Pior, a Igreja Presbiteriana. Mais pior ainda, a Igreja Batista. Piorou as igrejas evangélicas. Não podem te salvar. O único que morreu numa cruz por você foi Jesus. Não foi Maria, não foi Pedro. Qual o nome que você deve clamar? Não é de Pedro, não é de Maria, não é de apóstolo, não é de igreja, não é de guru. É o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É só Jesus que pode salvá-lo. Ele é o único, não existe mais ninguém. Ei, a Bíblia diz aqui em Timóteo 2,5: porque não há outro mediador, só há um Deus e um único mediador entre nós e Deus, é Jesus. Não é Maria, não é religião, não é Allan Kardec, não é Buda, não é Maomé, não é nenhum guru, é Jesus, é Jesus, é Jesus, porque não existe outro nome dado para que sejamos salvos. Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, o nome que está acima de todo nome. Ele é a água viva, ele é o pão da vida, ele é o advogado, ele é a rosa de Saron, ele é o Cordeiro, ele é o lírio dos vales, ele é o nome que está acima de todo nome, que tem poder para purificá-lo dos seus pecados, o Cordeiro Imaculado de Deus. Mas considere uma coisa: o que Jesus fez por você? Para saber o que você deve fazer de Jesus, você deve meditar no que ele já fez por você. Olha, Jesus deixou o seu trono lá no céu. Ele é rei e estava sentado no seu trono junto do Pai. Mas ele deixou o conforto do seu paraíso
deixou toda a glória e honra que recebia dos santos, dos anjos, dos querubins, dos serafins e dos mundos que não caíram no pecado, e veio a este mundo por você e por mim. Jesus viveu uma vida perfeita por você. Ele viveu aqui neste mundo uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, para que pudesse acreditar tudo isso na sua conta, colocar isso, acreditar tudo isso na sua conta. Então ele assumiu todos os seus pecados para dar a você a sua perfeita justiça, com a qual você pudesse ser perdoado e reconciliado com Deus. Jesus morreu por você. Na cruz do Calvário, ele derramou seu precioso sangue, morrendo por você e por mim, numa infamante e vergonhosa morte de cruz, para que eu e você pudéssemos viver uma vida abundante. Ele diz aqui em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para que eu e você não soframos apenas o castigo do pecado. Outra coisa, Jesus ressuscitou para lhe dar a vida eterna. Ele foi ao céu e intercede por mim e por você, e finalmente prometeu voltar para buscar-nos. Agora está a garantia minha e sua, de que um dia entraremos nos céus, para que vivamos eternamente lá no paraíso com Deus, porque nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para fazer tudo isso por você, para que hoje você e eu e você, para que hoje você soubesse o que fazer de Jesus, o chamado Cristo. Eu quero terminar. Agora veja. Então, sabendo agora de tudo isso, o que você fará de Jesus, chamado Cristo? Ao saber quem é Jesus, o poderoso Salvador, que demonstrou tão maravilhoso amor, de tal modo que viveu, morreu por você e por mim. Eu já fiz de Jesus o meu glorioso Salvador e Senhor. E quanto a você? O que fará de Jesus? Você gostaria de recebê-lo em seu coração, querido, querida? Você gostaria de recebê-lo como seu Salvador pessoal? Você gostaria de fazer de Jesus o seu Deus e Senhor por toda a sua vida? Então é preciso, primeiramente, você precisa de reconhecer a sua dependência dele. Você precisa de entender que sem Jesus nada você é, nada você pode fazer. Sem Jesus você pode até aparentemente ter paz, você pode até ter dinheiro, mas você é uma pessoa que tem um vazio, e você vai viver uma vida aqui neste mundo. Pode ser até uma vida aparentemente alegre porque você tem dinheiro, mas nós temos um espírito, um corpo, e a Bíblia fala que quando alguém morre, o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus. Nós não fomos formados apenas de corpo e inteligência, nós fomos formados de corpo e espírito. Você tem uma mente, você tem um espírito, e um dia você vai estar diante de Deus, e é preciso você reconhecer a sua inteira dependência dele, reconhecer que você é pecador. E escute, você precisa de reconhecer que você é pecador, nem tanto porque você peca, mas porque você é pecador. Nós viemos, quando nós nascemos já está em nós o pecado original, está aí dentro de você. Então, em segundo lugar, em primeiro lugar, reconhecer a nossa dependência dele, reconhecer que somos pecadores, limitados, e não tem como conseguirmos a salvação. A salvação não é por obras, é pela graça. Em segundo lugar, é entregar a Jesus e confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É confessá-lo, é falar que você crê em Jesus. E a Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas escute, é preciso também você batizar, é preciso você tomar uma decisão de batizar, entende? Ah, pastor Eugênio, eu já fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Só que o batismo católico, quando você batizou,
Você aceitou ali alguns pactos de superstições, de idolatria, de cegueira espiritual. O batismo católico tem poder para salvação, mas o batismo bíblico não tem poder para salvar. E quando você então converte, é preciso você aceitar o batismo aqui que Jesus manda. O batismo que usa a água apenas como sinal, porque o batismo não tem poder para salvar. E quando você batiza na igreja evangélica, você está aceitando o pacto ali. Que pacto é esse, pastor? Pastor, tudo aquilo está na Bíblia aqui, ó. Tudo aquilo está na Bíblia aqui. Então você precisa de ser batizado. Você precisa, na igreja pentecostal, eles falam passar pelas águas. Na igreja presbiteriana e outras mais, você recebe a água na cabeça, ainda que seja um copo de água, 3 mãos de água sobre a sua cabeça. O que importa não é a quantidade. A água simboliza o selo do Espírito, simboliza a purificação que já foi feita na tua alma pelo sangue. Foi a graça que veio, porque batismo não tem poder, mas é preciso você batizar. Jesus deixou 2 sacramentos, 2 mandamentos: o batismo e a santa ceia. Então você precisa de procurar seu pastor, você precisa de passar pelas águas, de receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O que você vai fazer de Jesus, o chamado Cristo? Vai continuar blasfemando dele? Vai continuar optando pelo pecado, por Barrabás? Vai continuar nesta vida aí de falcatruas, de roubo, de drogas, de prostituição, de pancadão, hein? Você gosta dos pancadões? Você vai continuar nessa vida enrolada? Não combina. Não combina, porque Jesus te chama para a santidade. Neste momento tem pessoas sendo tocadas. Neste momento tem pessoas que estão decidindo ao Senhor. Eu te convido para que você venha, nos faça uma visita, ou visite alguma igreja evangélica perto da tua casa. Converse com o pastor e fala: eu quero aceitar Jesus, eu quero confessar Jesus como meu Salvador, eu quero me preparar para o batismo, porque eu quero seguir Jesus, eu não quero continuar negando Ele, crucificando Ele. O que fazer de Jesus, o chamado Cristo? A triste história de um médico. Num determinado hospital público, chegou um paciente em estado grave. As enfermeiras correram para ver o paciente e, após a verificação, perceberam que o estado daquele jovem de 21 anos era algo desesperador e precisava urgentemente de um auxílio médico. Então a enfermeira plantonista correu e foi à sala do médico e, ao chegar, disse: Doutor, há um jovem garoto, ele acaba de dar entrada aqui no hospital em estado grave. Por favor, venha depressa atendê-lo. Então o médico disse a ela: Calma, essas coisas acontecem todos os dias. Eu vou terminar de comer a minha pizza e daqui a pouco vou atender. A enfermeira indagou: Mas doutor, o caso é gravíssimo e o rapaz pode morrer. Calma, enfermeira, leve ele à UTI e me aguarde lá. Então a enfermeira começou a chorar e foi correndo prestar os devidos socorros àquele jovem. Se passaram quase 30 minutos até que o médico chegou na UTI. E ao chegar, a enfermeira estava chorando, olhando para o paciente que já estava coberto com aquele lençol branco, porque acabara de falecer por não ter tido socorro médico. O médico imediatamente correu para ver o garoto e, para sua surpresa, ao puxar o lençol branco, quase desmaiou, porque aquele garoto, ao qual ele demorou para atender, era o próprio filho. Neste momento o médico gritou e chorou, ajoelhando no chão e pedindo perdão a Deus e ao seu filho. Todos os outros médicos correram para ver o que havia acontecido e todos choraram, pois também conheciam aquele jovem filho do doutor, que poderia ter sido atendido naquele hospital público. O que o doutor não sabia é que mesmo ele e sua família
tendo um plano de saúde o mais caro. Nunca imaginou que um dia um dos seus poderia ser atendido no Hospital do Povo. A partir deste dia, este médico prometeu ser o melhor, fazer o melhor e atender cada paciente como se fosse alguém de sua família. Logicamente, este remorso será para sempre irreversível. Pense nisso. Não deixe para daqui a pouco o que você pode fazer agora, neste momento. Seja melhor na sua vida profissional, sentimental, material. Não perca tempo, porque o tempo é precioso. Construa sonhos, ainda que pareçam ser impossível aos seus olhos. Acredite na sua capacidade, para não sentir na velhice a dor de não ter consigo realizar seus sonhos na juventude. Seja humilde, ajude o seu próximo, sem querer nada em troca, pois assim você vai ver que colherá grandes frutos daquilo que você plantou. Não importa a sua situação financeira, se é rico ou pobre. No final, todos nós iremos para o pó da terra. Não poderemos levar nada desta vida. A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 12:7: e o espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra como era. Já pensou? Já pensou se não houvesse o canto dos pássaros, da cigarra e o assovio do macaco sonho? Já pensou se não houvesse o voo da borboleta, do beija-flor sobre os jardins floridos? E se não houvesse os jardins floridos, os bosques, as matas, o desabrochar da rosa e o perfume das flores? E onde estaria a abelha para tirar o seu néctar? Já pensou? Já pensou se não houvesse os rios e oceanos, as cachoeiras e o barulho das águas? E o orvalho da manhã, o vicejo das plantas? Já pensou se não houvesse as estações do ano, as flores caídas no chão do outono, o frio do inverno, o calor do verão e o colorido da primavera? Já pensou? Imagina o céu sem as estrelas e aquele luar cor de prata que ilumina os céus. O que seria dos horizontes sem o nascer e o pôr do sol? E se o sol apagasse? Já pensou se não houvesse as cores e o arco-íris? O vento que sopra e ninguém sabe de onde veio e para onde vai? Já pensou? Já pensou se não houvesse o sorriso de uma criança e se não houvesse mais gravidez? Já pensou se não houvesse poesia, poema e o poeta? Já pensou se não houvesse paixão, carinho, ternura? Já pensou se não houvesse o amor? Não haveria perdão, confiança, companheirismo e amizade. Já pensou se não existisse sonhos? E se não houvesse família, filhos, pais? E se não houvesse os mestres para guiar-nos no caminho? Tudo seria seco, cinzento, vazio e silencioso. Tudo seria um caos, seria nada. Ao imaginar tudo isso, só podemos voltar para o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus, com a sua palavra de ordem e com a sua sabedoria, começou a criar todas as coisas. Criou a luz, as trevas, a luz dia, as trevas noite,
E Deus então firmou todas as coisas. Criou o mundo vegetal, criou o mundo animal, criou todas as coisas que vimos e que existem. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo foi feito por Ele. Mas no sexto dia, Ele fez a coroa da sua criação. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e colocou no Éden, juntamente com a sua companheira, para cuidar desta terra, deste Éden, deste jardim que foi feito pelo Eterno de uma maneira tão perfeita. Já pensou se voltássemos a viver como Adão, Eva viveram no paraíso? Isso um dia acontecerá. A própria natureza geme e grita na expectativa da remissão de todas as coisas. Um dia tudo será renovado pelo Criador e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará só o amor e a perfeição. Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho." "Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo?" disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: "Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus." "Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil", murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas, depois que o médico saiu feliz. Graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: "Se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira." "Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho?" E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: "O filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho." Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela.